gastei mais tempo pensando qual era o nome da minha pregação do que sobre o que eu ia pregar, né? E eu vou falar sobre discipulado, sobre a vida e sobre a prática do discipulado. Você abre aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem quiser perder a vida por amor de mim, este a preservará. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha sobre nós com o entendimento da tua palavra, com revelação do teu coração para nós. Senhor, eu peço para que o Senhor guie as minhas palavras nesse momento, Senhor. Se há algo, Senhor, que tenho intenção de falar que não é da tua vontade, Senhor, eu peço que o Senhor me guie nessa hora, Senhor. Eu peço, Senhor, para que haja um ambiente aqui entre nós de concentração e atenção à tua palavra, ao teu Espírito, para que o Senhor venha falar conosco nessa hora, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Esse é o chamado de Jesus a todo aquele que quer seguir a Ele, né? Fala, quem quiser vir após mim, ou seja, se você quer me seguir, essa é a atitude que você deve tomar. E o que isso tem a ver com discipulado? Tudo, porque várias vezes quando ele pede para alguém segui-lo, ele está fazendo um convite ao discipulado. O discipulado ele se desenvolve nesse caminho de ir atrás do mestre, né? De seguir Jesus. Por isso que ele fala que se alguém quiser vir após mim. Quando a gente converte bem no início, assim, e a gente não tem o entendimento do chamado de Jesus, a gente tem a sensação de que a gente foi salvo, perdoado, e de que parece que a nossa função agora é lutar contra o pecado até a volta de Jesus. Não que isso não seja real, mas essa não é a nossa função como pessoas salvas. A gente foca muito no negativo, né? Principalmente porque você, quando é recém-convertido, você ainda está cheio de muitas coisas na sua vida que você sabe que elas precisam ir embora, né? E aí você trava uma batalha com elas e você pensa assim, a minha vida vai ser assim até a volta de Jesus. Então a gente abraça essa ideia errada, né? De que o Senhor nos perdoou, então agora eu tenho uma responsabilidade de ter uma vida reta diante de Deus, né? Como se agora o Senhor nos entregasse a nossa própria conta, e porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer, então o que eu preciso fazer agora é manter a minha vida santa. Só que esse é um caminho muito difícil de seguir, né? Porque ele é desprovido da graça de Deus. O caminho da santidade é um caminho real. O chamado à santidade é um chamado real, né? Paulo fala, né, que na luta contra a carne vocês ainda não resistiram, contra o pecado, né? Vocês ainda não resistiram até o sangue. É verdade, a batalha contra o pecado e contra tudo aquilo que nos tira do foco de seguir Jesus. Mas o chamado para ser um discípulo vai além de tirar coisas ruins e erradas da nossa vida. Então, a gente não foi chamado para ser um bom cristão e para estar correto. O chamado do discipulado é um chamado de parecer com Cristo.
Então é um chamado muito mais sublime, muito mais alto, né? Uma outra ideia errada que é muito comum na igreja, em muitas igrejas, é que é possível ser um cristão salvo sem ser um discípulo de Jesus. Tem até pessoas que categorizam mais ainda, né? É possível ser salvo e ser um cristão. Tem o discípulo de Jesus, que é aquele que está comprometido à obediência de Cristo, e tem outra categoria que é o obreiro, né? O servo, que também é completamente errado fazer essa divisão. Uma pessoa que é salva, ela é chamada para entrar no discipulado de Jesus, e porque ela entra no discipulado de Jesus e ela serve, ela imita Jesus, ela vai fazer as mesmas obras que Jesus. Então, essa categoria de que é possível ser alguém que, eu sou até comprometido com Deus, mas o trabalho no ministério não é algo para mim, está errado. Isso aí não é para mim. Evangelizar as pessoas, orar pelas outras, ser ativo no exercício do serviço, não é algo para mim, está completamente errado. Porque ser um discípulo implica em imitar Jesus de forma integral. Então, muito mais do que lutar contra o pecado e tirar aquilo que não agrada a Deus, nós somos chamados a ser parecidos com Jesus, imitar Jesus. Então, quando ele fala aqui, né, parece muito negativo esse chamado, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, né? E quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Parece muito negativo e muito duro. Parece que é um tipo de asceticismo que Deus está requerindo de nós para que eu possa herdar a vida, né? Não, irmão, herdar a vida tem um preço. Então eu preciso pagar o preço. Eu preciso sofrer alguma coisa para poder herdar a vida. Não é isso que Jesus está falando. O chamado do discipulado é um chamado de ser parecido com Cristo, de se identificar com Cristo. E esse chamado aqui de Lucas 9, o que ele está dizendo aqui é resumindo a vida dele. Então ele diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. E ele fala sobre perder a própria vida para ganhá-la. Então, esse morrer aqui não é um preço que está sendo exigido de você. Irmão, o preço é alto. Então, eu pago esse preço, né? De perder as coisas que eu tenho, de abandonar as coisas que eu tenho, né? Jesus também fala sobre abandonar pai e mãe, né? E bens e coisas que a gente ama para seguir a Cristo. Então esse chamado de abandonar coisas que nós amamos e aborrecer a nossa própria vida não é simplesmente um ticket, um valor que eu pago para poder receber a vida eterna, mas é a única maneira de experimentar a verdadeira vida, é morrendo. Então, é uma condição. Então, o morrer de carregar a cruz não é uma espécie de asceticismo, não é uma espécie de coisa que ele está pedindo para que a gente seja privado, né? Como muitas religiões, né? Eu paro de fazer muitas coisas, eu nego todas aquelas coisas para eu poder ser um cristão. O que ele está dizendo é que, na verdade, essa é a única condição para você poder viver a nova vida que está proposta em Cristo. Então, o chamado de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir Jesus, é a condição de experimentar a vida de Cristo. Ninguém vai experimentar essa vida se não passar por essa morte. Filipenses 3:10, ele fala dessa identificação. Então, esse chamado de renúncia e de recompensa aqui de Lucas 9 é um chamado de identificação.
É isso que Jesus está falando. Porque até a resposta a esse convite de Jesus é uma ação da graça de Deus. Ninguém pode responder ao convite de Jesus sem a ação da graça de Deus. Nós respondemos. A graça de Deus está envolvida, eu vou falar um pouco mais disso para frente, mas é um chamado à identificação do próprio Filho. E em Filipenses 3:10, né, ele fala, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então o chamado para ser um discípulo de Jesus é um chamado de identificação com a morte e com a vida de ressurreição de Jesus. Então, esse chamado, né, é um chamado onde eu me identifico integralmente com a pessoa de Jesus. E só assim, só através desse morrer, só através desse tomar a cruz. Porque sem a perspectiva da recompensa que nós temos nele, né, do tesouro que nós temos nele, negar a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz e perder a sua vida, parece ser um chamado vazio. Mas o chamado é para ser um discípulo de Jesus e para experimentar a vida de Cristo. Então é algo muito mais alto, é algo que traz muito mais satisfação para nós. E ter esse chamado como algo precioso e que traz alegria a nós, é o que vai fazer sentido para atender o chamado. Quando eu entendo que o que Jesus está me propondo é a melhor coisa, eu não vou ouvir o chamado a, como ele está falando em Filipenses, né? Participar dos sofrimentos e me identificar com ele na sua morte. Tem a ver com conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então, para conhecer a Cristo, você precisa experimentar esse morrer. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida, vai encontrá-la. Então, através de receber o Evangelho, de ouvir a palavra do Evangelho, de confiar em Cristo, eu deposito toda a minha confiança nele. Não só a minha confiança de que eu vou receber uma recompensa, mas eu deposito tudo quem eu sou na cruz. Ou seja, eu passo por esse morrer. E só através desse morrer eu posso experimentar o poder da ressurreição e conhecer quem ele é, né? Então, experimentar o poder da ressurreição não tem a ver simplesmente com a vida eterna. Não tem a ver com que o seu futuro no céu está garantido. Experimentar a vida de ressurreição tem a ver com experimentar o reino de Deus hoje. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, ser um discípulo é a melhor coisa que alguém pode ser. Que você consegue experimentar o poder da ressurreição hoje na sua vida. Então, como é o coração desse discípulo? O discípulo é alguém que tem o seu coração. Eu peguei uma frase do Dallas Willard que ele fala sobre como é o discípulo, o coração de um discípulo. O discípulo tem em seu coração um desejo e uma firme decisão ou intenção, depois de entender um pouco melhor o que significa e, portanto, ter calculado o preço. Lucas 14:28 fala sobre calcular o preço para poder seguir Jesus. O discípulo de Cristo deseja, acima de tudo, ser como ele. E em Mateus 10 fala, né? Basta o discípulo ser como o seu mestre. Então, o discípulo é alguém que está devotado a ser semelhante a Cristo e, portanto, reorganiza todos os elementos da sua vida para alcançar esse objetivo. Então, o discípulo, ele é alguém que segue Jesus e ele segue Jesus de maneira obstinada.
porque ele tem um propósito: eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser semelhante a ele. No período ali bíblico, era muito claro ver quando alguém seguia e se tornava o discípulo de alguém, né? Porque implicava em abandonar seu pai, sua mãe, seu trabalho, né? Eu sempre imagino os filmes, né? Que os filmes está ali, o cara trabalhando, né? E aí Jesus aparece, tipo, do nada, né? E fala, vem e me segue. E aí parece que o cara fica meio hipnotizado, assim, né? Só que aquilo ali era algo cultural. Não era uma coisa assim, tipo, meio que do nada. Jesus, ele era o mestre, ele era reconhecido como mestre, e na cultura judaica, o chamado para se tornar discípulo de alguém era algo muito honroso, né? Tipo, poxa, o rabino fulano de tal me considerou digno, porque eu estava estudando muito a lei, porque o meu pai me colocou numa escola boa, onde me ensinavam a Torá, e aí aquele discípulo, aquele rabi, aquele mestre, olhava para aquele jovenzinho e falava, esse rapaz tem potencial de ser igual a mim e de continuar meu legado, né? De participar da minha escola. Então era um chamado que trazia muito prestígio para alguém, né? O rabino fulano de tal me chamou e agora eu vou segui-lo. Que implicava que ele ia me ensinar e de que ele ia me mostrar exemplos da vida dele, ele ia me mostrar a vida e o ensino dele, e eu ia aprender não só pelo ensino, mas porque eu ia caminhar junto com ele. Acho que a gente já falou aqui algumas vezes de um ditado que tinha, né? Que era, cubra-se com a poeira do seu rabino. O que significa? Se você quer ser um bom discípulo, cubra-se com a poeira do seu rabino. Por quê? Não tinha... O chão não era igual ao nosso, o chão era de terra, né? E ser discípulo implicava seguir alguém. Então, assim, segue ele onde ele for. Se cubra com a poeira que ele faz. Esteja com ele. E ali, é nesse contexto onde Jesus começa a chamar homens para segui-lo. Só que muito diferente da dinâmica de um mestre que olha para um outro futuro brilhante, alguém com futuro brilhante para ser um mestre também, né? E que vai representar um legado. Jesus vai nos homens que não tinham nada, que nenhum rabino da época iria chamá-lo. Isso fala muito para nós, porque o chamado tem a ver com a graça de Deus, né? Nós não tínhamos nada. Jesus não olhou para nós e viu um futuro brilhante. E por isso nos chamou, né? Ah, não, eu vou chamar a Larissa, porque a Larissa ela vai me representar bem, né? Vou chamar o Neto, porque o Neto vai mostrar para eles lá quem eu sou, porque eu vejo potencial. Não, mas o chamado do discipulado de Jesus tem a ver com a graça de Deus. Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos chama para sermos como Ele. Então aqueles homens reconheciam Jesus como mestre e ficaram encantados com a possibilidade de seguir um rabi. Eu vou seguir um rabi, eu vou participar disso. Isso é um privilégio muito grande para mim. Então é nesse contexto que Jesus chama. Jesus não estava fazendo mágica e hipnotizando as pessoas, né? Tipo, o cara lá trabalhando, vem aí e me segue. Eu não sei para vocês, mas para mim sempre foi estranho essas cenas do filme, né? Então o discípulo é alguém que está devotado a ser semelhante a Cristo. Ele vai organizar a vida dele, as prioridades dele, porque ele tem um objetivo. Ele quer ser igual a Jesus. Então, esse é o chamado para nós. Quando eu estou falando discipulado, eu estou falando esse discipulado mesmo de Cristo. Não estou falando do discipulado que a gente aplica, não estou falando de uma escola de discipulado, não estou falando de um programa de discipulado, que é bom, que a gente faz, que é normal, né? Aquele discipulado que você ensina os primeiros passos da vida cristã para alguém. Estou falando daquele discipulado que nunca acaba, que é o discipulado de Jesus. Esse é o nosso chamado.
Então, eu quero falar agora daqueles que atendem esse chamado, aqueles que participam do reino de Deus. Então, ser um discípulo implica em participar do reino de Deus, né? Eu queria ler com vocês a primeira bem-aventurança. Então, eu vou contextualizar aqui. Esse é o Sermão do Monte. Jesus, ele vê as multidões, mas ele chama os discípulos para perto e ele ensina o Sermão do Monte. É como se ele tivesse fugido para o monte para poder ensinar os discípulos. Então, o Sermão do Monte fala do estilo de vida daqueles que entram no reino. Então, o Sermão do Monte fala de como vive um discípulo de Jesus. E aí eu vou ler 1, 2 e 3 então. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. E ele continua: bem-aventurados os que choram, serão consolados, humildes, os que têm fome e sede de justiça, mas a gente vai dar atenção agora aos pobres de espírito. E aqui Jesus, ele não tem uma definição única de felicidade, né? Bem-aventurado, né? Tem a ver com felizes ou abençoados. Aqueles que cumprem, que são essas coisas, né? E aqui ele fala sobre felicidade, né? O conceito de felicidade do mundo é completamente diferente do conceito de felicidade de um discípulo. O conceito de felicidade do mundo é completamente oposto ao conceito de felicidade do que Jesus está trazendo aqui. Então, a felicidade do mundo ela está condicionada a coisas. A felicidade do mundo está condicionada a situações. Se eu tiver tal casa, se eu tiver um casamento, se eu tiver tal posição, se eu tiver um emprego tal, se eu tiver um ministério X, se eu tiver uma esfera de influência desse tamanho, isso vai me trazer alegria. Mas a felicidade que Jesus propõe é completamente o oposto. Ela está muitas vezes ligada à perda de coisas. Porque ela não está condicionada a coisas, de forma alguma. Então a felicidade no mundo, ela está condicionada a coisas que acabam. Então é por isso que o mundo está o tempo inteiro tentando ser feliz a qualquer custo. E quem está obstinado a ser feliz como o mundo propõe, o que é felicidade, essa pessoa ela vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir ser feliz. Então, quem não já viu aquele discurso que a pessoa ela faz um monte de burrada na vida e no fim ela fala, mas eu só queria ser feliz. Porque o centro onde a felicidade dela estava firmado não era o reino de Deus. Não era o reino de Deus em primeiro lugar, mas eram outras coisas, né? E essas coisas elas acabam. Então a nossa felicidade está em abandonar o conceito moderno de felicidade e abraçar o conceito de Jesus. Então, essa é a base para todas as bem-aventuranças que Jesus começa a falar. E ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí a gente pergunta, o que é ser pobre de espírito, né? Não sei aqui, mas no Rio eu ouvia muitas pessoas assim, sei lá, quando alguém era muito pão duro, ou quando alguém
sei lá, era mesquinho, sabe? Falava, nossa, fulano é muito pobre de espírito. Lá no Rio eu via muito pobre de espírito ele. Que é muito mesquinho, muito pão duro, muito... Eu estava ouvindo um cara que ele falou que uma vez ele estava numa vigília e um pastor levantou e falou, irmãos, pobre de espírito é aquele que só tem um espírito, que é o Espírito Santo. Porque quem é rico de espírito está possesso, está cheio de demônio. Pobre de espírito, irmão, tem que ter um espírito só. Ah, que burro. Pior que foi um gaúcho que contou isso, hein? Então, pobre de espírito não é aquele que só tem um espírito, né? Então, aqui, essa primeira bem-aventurança, ela, na verdade, é a chave para compreender todos os outros mandamentos do Sermão do Monte. Na verdade, essa bem-aventurança, ela é o cabeçalho de todas as outras. Para seguir a Cristo e se tornar semelhante a Jesus, para abraçar a verdade da cruz, para se entregar à realidade de que nós não somos nada e Ele é tudo, é preciso ser pobre de espírito. Então, nessa única bem-aventurança, a estrutura dela é diferente das outras. Porque a promessa é algo no presente. Então ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. E as outras bem-aventuranças, eles falam de coisas futuras. Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, os humildes herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, né? E os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, as outras bem-aventuranças, elas contêm um elemento escatológico, que fala do fim, né? Que fala de uma recompensa. Mas para entrar no reino, para herdar o reino, e o reino é agora, o reino tem um aspecto futuro, mas o reino tem um aspecto presente, o hoje, que é importante para nós. É ser pobre de espírito para entrar no reino hoje. Então essa bem-aventurança, ela tem esse aspecto presente, né? A estrutura dela é diferente. A sua promessa é no presente, porque deles é o reino dos céus. Então o que é esse espírito? Esse espírito é o meu espírito. Não é ter só um espírito, que é o Espírito Santo. E quem está endemoniado está rico de espírito, né? Não é. Ser pobre de espírito significa ser pobre no meu espírito. Então a Bíblia fala muito daqueles que são dependentes de Deus, aqueles que são humildes, aqueles que são quebrantados, aqueles que estão aflitos, aqueles que reconhecem a sua miséria e reconhecem que precisam desesperadamente da graça de Deus. Aquele que não tem nada. O pobre é aquele que não tem nada. Na verdade, não existe ninguém rico de espírito. Mas o pobre de espírito é aquele que tem a consciência de que não é nada de fato, de que nunca foi nada. Não é que ele se torna nada quando ele se torna um pobre de espírito. É que ele reconhece que ele de fato ele não é nada, ele não tem nada. John Stott fala, são aqueles que estão sofrendo e não têm a capacidade de salvar-se por si mesmo. E por isso buscam a salvação de Deus, reconhecendo que não têm direito à mesma. Então, não temos direito à salvação que nos foi dada. Reconhecemos isso. Ele fala, ser pobre em espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, nossa falência espiritual diante de Deus. Não temos a oferecer nada e não temos nada a reivindicar.
nada com que comprar o favor do céu. Então, essa é a nossa reação ao chamado da graça de Deus. Sermos como mendigos, que não tem nada, que abraça a graça de Deus, que abraça o chamado de Jesus como a coisa mais preciosa. Então, aqueles que foram reduzidos a nada, a esses repousam a misericórdia de Deus. Esse é pobre de espírito. Só aquele que em si mesmo for reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Então, a mensagem do Evangelho, que fala que nós somos pecadores, ela deve nos reduzir a nada. Que aponta as nossas fraquezas e que mostra as nossas misérias, elas vêm para nos reduzir a nada. Só aqueles que abraçam essas realidades se tornam pobres em espírito e pode viver o reino dos céus, e pode viver a vida de ressurreição, e pode se tornar um discípulo de Jesus. A igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17, era o oposto disso. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras a vergonha e a sua nudez não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergue a sua real condição diante de Deus. Nós não temos nada para reivindicar. Essa é a nossa pobreza espiritual, reconhecer que somos completamente falidos. Somente essa pessoa está pronta para abraçar o discipulado de Jesus. Porque somente aí ela está pronta para começar a receber todas as bênçãos que o reino tem para nós. Então, aqui Jesus está falando para discípulos. O Sermão do Monte é como se ele estivesse falando o estatuto do reino de Deus. E quando ele divide um pouco, quando ele começa a falar das bem-aventuranças, você pode ter a ideia de que você pode ter uma bem-aventurança e não ter outra, né? Eu sou meio humilde, né? Eu sou meio manso, né? Mas eu não sou muito pacificador, sabe? Eu sou pobre de espírito, né? Mas eu não choro muito, sabe? Eu não tenho muita fome e sede de justiça. Na verdade, tudo isso, o John Stott fala que, né, são como uma semente e ela dá essas flores, né? Então há uma semente só, a semente do reino de Deus. E se a semente do reino de Deus foi plantada na sua vida, esse é o fruto da vida de um salvo. Todas essas bem-aventuranças, né? Então, o chamado para o discipulado é um chamado muito prático. Talvez até agora você tenha pensado, mas como é que eu aplico isso? Eu falei que o chamado do discipulado é um chamado a seguir Jesus. Várias vezes a Bíblia fala, ele chamou para ele mesmo aqueles que ele quis, para que andasse com ele, para que estivessem seguindo ele onde ele estivesse. Então, o chamado do discipulado é para andar com Jesus, para ouvir e ver as obras do Pai através do Filho e imitar essas obras. Então, discipulado tem a ver com entrar numa disciplina. A disciplina de Jesus. A disciplina do reino de Deus.
E eu estava pensando, tem muitas disciplinas espirituais, mas eu estou querendo falar sobre o coração do discípulo, né? Que é ter um coração igual ao coração de Jesus, que as nossas atitudes, que a nossa vida e a nossa prática seja igual à do Filho. E eu queria falar da disciplina do serviço. A disciplina do serviço é a maneira prática de imitar a Cristo. É claro que a gente vê na vida de Jesus várias disciplinas, né? Jesus, ele praticava a disciplina da generosidade, ele praticava a disciplina da oração, né? A disciplina da solitude, a disciplina de estar sozinho com o Pai, né? De meditar nas Escrituras. Mas eu queria falar da disciplina do serviço, porque a disciplina do serviço, eu acho que é a maneira mais prática de tratar o nosso coração, de moldar o nosso coração. Então, por que eu quero falar dessa disciplina espiritual? Porque o discipulado é um chamado a disciplina. A raiz da palavra discipulado é isso. Prática da disciplina, né? O ensino das disciplinas. Foi isso o chamado de Jesus para os discípulos. Então, o convite do discipulado de Jesus é um convite a imitar aquele que serviu até o fim. É imitar aquele que é o servo sofredor. Vamos abrir lá em João 13? Eu vou ler a partir do 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los como uma toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus respondeu: Agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lava somente os meus pés, mas as mãos todas, né? Exagerado, né, Pedro? Esse levantar de Jesus para fazer isso. Por que Jesus do nada fez isso, né? Que é lavar os pés. Lavar os pés era um serviço prestado. Era um serviço que era feito por aquele que era o menor de todos. E várias vezes no Evangelho, em Lucas 9:46 é um exemplo, havia sempre uma discussão entre os discípulos sobre quem seria o maior. Eles queriam sentar ao lado de Jesus, eles queriam saber que quando o reino viesse, que posição de autoridade eles teriam. Eles queriam ser grandes. Então eu imagino que nessa hora que eles iam comer da Páscoa, né? Ficou um clima meio constrangedor sobre quem vai fazer isso. Um pensava: eu não vou, porque eu não sou o menor. O outro: eu não vou lavar pé de ninguém aqui, mano. Deve ser Judas, porque a gente sabe que ele é o vacilão daqui mesmo. Quem sabe ele se humilha e lava os nossos pés. Porque eles tinham essa discussão entre eles queriam saber quem ia ser o maior. Eles não, no mínimo, eles não queriam ser o menor. Então, lavar os pés era um serviço. Por quê? Eles andavam de sandália, e a gente viu no exemplo do rabino que o chão era sujo, tinha cocô de camelo, cocô de ovelha, terra. Então,
antes de comer, né? Costume do judeu é se lavar. Então, alguém precisava fazer aquilo. Então, a gente pode imaginar o constrangimento. E eu imagino que esse constrangimento ele ampliou muito quando Jesus levanta, pega a toalha e a bacia, mano. Fala, não, 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 não. Imagina todo mundo falando, não, não, não acredito, não acredito. Por que eu não levantei? Tipo assim, né? Todo mundo se arrependendo. Não, eu devia ter feito isso. Porque até então ninguém queria fazer. Então Jesus, isso aqui o Richard Foster fala, então Jesus pegou uma toalha e uma bacia e redefiniu a grandeza. Então, a grandeza do mundo é completamente diferente da grandeza do reino de Deus. Então, o chamado ao discipulado é um chamado de imitar Jesus integralmente. E Jesus é identificado nas Escrituras como o servo sofredor. O chamado do discipulado é um chamado ao serviço. E eu não estou falando do serviço de ministrar a Deus, de pregar a palavra. Eu estou falando do serviço mais baixo, mais simples, mais ordinário, mais trivial. Esse é o chamado. De encontrar a grandeza através do serviço mais simples ao serviço mais honroso. Então, o nosso chamado é de imitar aquele que serviu até o fim, né? Então, é através do serviço que a graça da humildade ela é gerada em nós. Então, mais do que qualquer outro mais do que qualquer outro fator, mais do que qualquer outra disciplina, é claro que outras disciplinas também vão gerar o caráter de Cristo em nós, mas o serviço, ele vem diretamente para nos humilhar a nossa carne. E silenciosamente, a humildade de Jesus, ela começa a ser gerada dentro de nós. Então, mais de qualquer outro fator, a graça da humildade penetra a nossa vida por meio da disciplina do serviço. A gente fala aqui, né? Quer ser generoso? Doe, né? Não espere que um dia você vai ser tomado por uma grande generosidade e que você vai passar da metade do seu salário. Não. Comece dando dízimo, comece abençoando o irmão do seu lado. E aí a generosidade começa a crescer no seu coração. Semelhantemente, a graça da humildade vem através do serviço. Então, a humildade é uma das virtudes que ela nunca é adquirida quando nós buscamos ela. Então, quanto mais a gente busca a humildade, parece que mais distante ela fica de nós. Quanto mais eu quero ser manso, mais eu sou tentado, parece, a explodir e ser arrogante. Que aí eu vejo que eu não consigo. Então, pensar que possuímos a humildade é a evidência segura de que não a temos. Então, a gente precisa parar com a esperança de que um dia a humildade vai cair na nossa cabeça. De tanto que a gente ora, de tanto que a gente vem aos cultos, de tanto que eu faço devocional. Um dia eu vou acordar humilde como Jesus. Tipo assim, vem Van Gogh. Tipo, caiu a humildade em mim e agora eu sou uma pessoa humilde, mansa, serva, né? Então, assim como a generosidade vem por meio de doar, a humildade vem através do serviço.
Então, lutamos contra a arrogância e o sentimento de não sermos valorizados pelos outros e esperamos que um dia seremos livres dessas coisas instantaneamente. Então, a gente pensa assim, não tenho nada para fazer, né? Já que cada vez mais que eu corro atrás da humildade, a humildade foge de mim, o que eu posso fazer? O serviço é a resposta. E quando eu li isso é uma coisa que o Richard Foster fala aqui nesse livro, Celebração da Disciplina, eu pensei, nossa, mas e se eu estiver servindo para ser humilde? Eu vou estar correndo atrás da humildade de algum jeito. Só que ele fala que é o serviço longe dos holofotes. O serviço é longe do aplauso dos homens. É o serviço em secreto, onde só o Pai te vê, onde você vai se sentir ofendido muitas vezes. Não é o serviço visível aos homens, onde você recebe elogios o tempo inteiro. Que esse serviço se torna uma armadilha para você. Mas é o serviço longe dos holofotes que promove, que desenvolve humildade em nós. E essa humildade ela é desenvolvida silenciosamente. Então, vai ocorrendo aos poucos uma mudança no nosso espírito, quando a gente começa a servir voluntariamente. O Senhor, Ele está procurando o nosso espírito voluntário. E Ele vai te colocar em situações onde você pode dizer se você vai servir ou não. Não é uma convocação, quando acontece aqui, né? Vai ter, principalmente para quem é da escola, né? Do CPP, da escola na cidade, né? Tem tarefa obrigatória no dia tal, né? Se sentir servo enquanto você está servindo em algo obrigatório, sua bicicleta está com rodinha ainda. Sabe as rodinhas? Você precisa tirar a rodinha da sua bicicleta. Porque o serviço que gera humildade é o serviço voluntário. É onde você voluntariamente se entrega. Então, o chamado à santidade, ao discipulado de Jesus tem a ver com voluntariedade, tem a ver com a nossa cooperação. Então, o Richard Foster fala, nada como o serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne. Nada como o serviço, longe dos holofotes, para transformar os nossos desejos. Entende que essa humildade, ela não é uma humildade assim, de que você vai simplesmente, a humildade bíblica, né? Não é modéstia. A gente tem a ideia de que quando eu for humilde, eu vou ser plenamente consciente de quem eu sou e eu vou ser modesto. Mas essa humildade tem a ver com uma paz no seu coração, de saber que tudo que você faz diante de Deus. Você vai ter a graça de se sentir na presença de Deus todos os momentos. Porque você vai abandonar a sua autoimagem, seu desejo por glória, seu desejo por reconhecimento. E você vai ter a paz de saber que o Pai está olhando para você em todos os momentos. E mesmo quando você está limpando um banheiro, e mesmo quando você se sente injustiçado por estar servindo, você luta contra aquele sentimento. E você encontra a alegria no serviço. Esse é um outro passo. Encontrar a alegria no serviço. E eu estava pensando, né? Se eu não posso fazer nada para ser humilde, e o serviço é algo que eu posso fazer para ser humilde, se eu servir querendo ser humilde, eu vou estar fazendo alguma coisa para receber essa humildade. E essa humildade eu nunca vou receber. Só que o serviço, ele vai massacrar a sua carne. O serviço vai mexer na sua ânsia por ser alguém. No seu desejo por ser o maior. Ou como os discípulos, no seu desejo por pelo menos não ser o menor.
Então a carne ela é inimiga mortal da humildade. A carne precisa aprender a dolorosa lição de que não possui nenhum direito que lhe seja próprio. E é o serviço que vai dilapidar sua vida e vai fazer de você alguém semelhante a Jesus. Eu queria ler um parágrafo. Eu falei dos benefícios da humildade, né? Que a humildade ela não é só essa modéstia e esse... A gente tem uma ideia muito fraca do que é a humildade, né? Só que a humildade ela é muito mais benéfica para nós, né? Ela é uma liberdade para nós. Ele fala assim: assim, a consequência dessa disciplina diária da carne será o surgimento da graça da humildade, disfarçada e inesperadamente ela se infiltrará em nós. Embora não percebamos sua presença, teremos consciência de um ânimo revigorado e de uma alegria em viver. Ficaremos maravilhados com a nova sensação de confiança que marcará nossas atividades. Embora as demandas da vida continuem tão grandes quanto sempre foram, viveremos com a sensação renovada de uma paz que nunca se afoba. Olharemos com compaixão as pessoas de quem tínhamos inveja, pois não veremos apenas a posição que ocupam, mas também seu sofrimento. Enxergaremos as pessoas de quem antes não fazíamos caso e descobriremos que são encantadoras. De alguma maneira, não é possível explicar precisamente como, sentiremos um novo espírito de identificação com o que a Bíblia chama de escória da terra. Quando Paulo fala, né, que ele como apóstolo se sente a escória da terra, a coisa mais baixa. Você vai encontrar alegria em coisas menores e mais baixas. Finalizando, ele fala: mais até do que a transformação que está ocorrendo dentro de nós, temos uma consciência de alegria e amor mais profundos em Deus. Os dias são entremeados, constantes e espontâneos de louvor e adoração. Servir as pessoas alegremente, sem reconhecimento, é encenar uma oração de ação de graças. Então nós desejamos essa vida. Todo aquele que recebeu o Senhor Jesus deseja ter uma vida onde se vê na presença de Deus, onde tem paz e contentamento. E o chamado do discipulado é um chamado prático, irmãos. Não estou falando de esperar que uma graça caia na nossa cabeça. A gente dá muita ênfase à graça, né, e à obra de Deus. E é tudo pela obra de Deus. É tudo por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas o Senhor, o chamado do discipulado tem a ver com a nossa correspondência. O Senhor está nos chamando a corresponder. Você corresponde. Na verdade, tem um tanto de graça assim disponível para um tanto assim de cooperação nossa. Então, o problema aí não está em receber graça. A graça já nos foi dada. A graça já foi liberada para a gente obedecer a Cristo, tomar a nossa cruz, renunciar a tudo, aborrecer pai, mãe, até a nossa própria vida. A graça liberada para que a gente possa aborrecer a nossa própria vida e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Eu queria terminar lendo Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se em semelhança de homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pai, eu oro para que o Senhor venha com a sua graça sobre nós,
nos dando poder para humilhar-nos a nós mesmos, Senhor. Obrigado, na verdade, Senhor, pela graça que já foi liberada para isso, Senhor. Queremos corresponder, Senhor. Somos miseráveis, necessitamos do Senhor, necessitamos da sua graça. Por isso eu te peço, Senhor, venha sobre nós, Senhor, revelando-nos a beleza de quem o Senhor é, a beleza da tua santidade, Senhor. Queremos, Senhor, contemplar as tuas perfeições. Queremos contemplar a beleza do servo sofredor. Queremos contemplar, Senhor, a beleza daquele que pegou a toalha e a bacia e se abaixou para fazer o serviço mais baixo, Senhor, e ver beleza nisso. Queremos nos identificar com o Filho. Jesus, nós queremos te seguir onde você for, Senhor. Pai, eu oro para que cada um de nós aqui, Senhor, tenhamos os olhos abertos para ver a realidade de quem nós somos diante do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor venha com o seu colírio sobre os nossos olhos, Senhor. Venha com o seu colírio nos revelando, Senhor, quem nós somos, quem o Senhor é. Queremos desejar a beleza de quem o Senhor é. Queremos nos identificar com quem o Senhor é. Por isso eu te peço, Senhor, vem com a tua graça, Senhor, sobre nós. Capacita-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.